Olá a todos, eu sou o Vitor, faço parte da equipe de comunicação da Synergis, que é parceira certificada da Monday.com no Brasil. Nesse vídeo, você aprende tudo sobre os subelementos. Desde que surgiram na Monday.com, os subelementos ou subitens são uma funcionalidade muito importante e útil para vários fluxos de trabalho. Então, a ideia desse vídeo é passar por eles de um jeito bem completo. Para começar, temos aqui um quadro de planejamento de marketing trimestral, em que cada grupo representa um trimestre, um quarter, e onde trabalhamos em alguns projetos e tarefas. Usando subelementos, nós conseguimos manter esse quadro bem enxuto à primeira vista, mostrando só as tarefas maiores, ou seja, aquilo que temos que fazer de modo geral no trimestre, mas com as tarefas específicas disponíveis abaixo desses elementos, mostrando cada atividade relacionada. Certo. Agora, como fazer isso? A primeira coisa que precisamos aprender a fazer é como criar subelementos para então começar a usá-los. Aqui no quadro temos 3 opções. Podemos criar subelementos indo até a central de colunas, procurando por subelementos e clicando em adicionar ao quadro. Também podemos clicar com o botão direito do mouse em um elemento e então em adicionar subitem. E podemos acessar o menu do elemento na setinha à esquerda dele para clicar também em adicionar subitem. Quando fazemos isso através de qualquer uma das 3 opções, uma coluna de subelemento é criada e o atalho vai mostrar a quantidade de subelementos que temos abaixo de cada elemento principal, abaixo de cada uma das linhas. Para adicionar um subelemento abaixo de um elemento principal, é só clicar aqui e inserir um nome em adicionar subelemento. Uma vez que temos alguns subelementos criados, podemos dar atenção às colunas. Perceba que as colunas no nível dos elementos principais e no nível dos subelementos são diferentes. Em outras palavras, os subelementos podem ter sua própria estrutura de colunas, que é separada da estrutura de colunas dos elementos principais do quadro. No entanto, todos os subelementos de todos os grupos dentro de um mesmo quadro terão a mesma estrutura de colunas. Ok? Isso é muito interessante porque nos permite criar fluxos de trabalho mais dinâmicos. Enquanto no nível dos elementos eu estou trabalhando com uma coluna de timeline para mostrar a data inicial e a data final da tarefa geral que se estende por mais tempo, por exemplo, no nível dos subelementos, posso trabalhar com uma coluna de data para mostrar o dia e o horário específicos em que a tarefa precisa ser entregue. Esse é só um exemplo para mostrar que você pode criar combinações que satisfaçam o seu fluxo de trabalho sem ter a obrigação de repetir colunas nos 2 níveis, mas podendo fazer isso, se for preciso. Adicionar colunas aos subelementos é igualzinho a adicionar colunas aos elementos do quadro. Clicamos no mais à direita e escolhemos uma coluna da lista de mais usadas ou da central de colunas. A maioria das colunas da central de colunas são compatíveis com os subelementos. A coluna de dependência, porém, ainda não é suportada, mas essa é uma funcionalidade sempre em desenvolvimento e isso deve acontecer em breve, então fica de olho nas novidades. Assim como os elementos, os subelementos também têm uma seção de atualizações onde você pode se comunicar com seus colegas de trabalho no contexto dessa subtarefa específica, sem precisar sair do quadro. É só clicar no balãozinho de fala e acessar esses recursos. Para esconder os subelementos e ver o quadro daquele jeito mais conciso, é só clicar nesse ícone nos elementos que estiverem abertos. Para expandir, também, a mesma coisa. Você também pode expandir e recolher todos os subelementos de um grupo através do menu do grupo na setinha lateral esquerda, clicando nos botões expandir ou recolher todos os subitens. Se você precisa usar um subelemento mais de uma vez, você pode duplicá-lo. É bem rápido, é só selecioná-lo na caixinha do lado esquerdo e clicar em duplicar no menu aberto na parte inferior da tela. Clicando em duplicar elementos, são duplicados o título do subelemento
e as informações das colunas. Clicando em duplicar elementos e atualizações, o que estiver dentro do balãozinho de fala também vai junto na duplicata. Quer duplicar mais de um subelemento? Sem problema. É só selecioná-los na caixa lateral e fazer o mesmo procedimento para que apareçam abaixo. Você também pode duplicar os elementos principais, e sempre que fizer isso, todos os subelementos que existirem abaixo dele também serão duplicados. Certo? Agora, vamos supor que eu criei um subelemento no lugar errado ou que eu dupliquei um subelemento, mas eu quero usá-lo abaixo de outro elemento. É super possível mover subelementos entre elementos. Também selecionamos o subelemento que queremos movimentar à esquerda no quadradinho e agora clicamos em Mover. Aqui, então, selecionamos o elemento para onde queremos mandá-lo. Para fazer isso com vários subelementos ao mesmo tempo, é só selecionar vários de uma vez. Outra coisa interessante que podemos fazer é ter um resumo visual dos subelementos no quadro. Se você quer ver alguns dados dos seus subelementos agregados no nível de elemento principal, você pode espelhar informações selecionadas. Nos subelementos, é só abrir as configurações da coluna que deseja espelhar e clicar em Mostrar resumo no elemento principal. Você pode espelhar várias colunas de subelemento, como tags, controle de tempo, data, números e mais, para ter um resumo visual sem precisar expandir os subelementos. Assim, você continua tendo aquela visão mais enxuta que mencionamos no começo do vídeo, com os subelementos escondidos, mas com as informações mais importantes em destaque e resumidas. É ótimo para bater o olho e saber o que está acontecendo no quadro rapidamente. Então, quando quiser mais detalhes, é só expandir os subelementos e ver os dados completos. Mais uma coisa importante sobre os subelementos é que eles também têm um log de atividades que mostra todas as ações que foram feitas no subelemento, assim como os elementos e os quadros também têm. Para acessar esse relatório de atividades, é só clicar no balãozinho de fala do subelemento e ir até Log de atividades. Aqui, você encontra tudo o que vem acontecendo com este subelemento de um jeito bem detalhado e pode exportar essas informações como relatório para uma planilha do Excel. As informações aparecem em ordem cronológica, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Por fim, agora que já vimos como os subelementos funcionam nos quadros, talvez você esteja se perguntando como eles se comportam nos painéis, nos dashboards. Atualmente, as ferramentas de painel, de dashboard, que funcionam com subelementos, são as ferramentas, os widgets de Timeline, Calendário, Gantt e Workload. Nesse painel, chamado Marketing, que usa dados do quadro que acabamos de ver, temos 3 delas: Timeline, Calendário e Gantt. Nas configurações de qualquer uma delas, teremos a possibilidade de visualizar informações de colunas do nível dos subelementos. É só marcar a caixinha referente a elas na hora de configurar suas ferramentas. Bem, os subelementos são uma funcionalidade muito importante e em constante desenvolvimento. Aqui no canal, temos um vídeo que mostra como converter subelementos em elementos e vice-versa. O link para ele está nos cards e na descrição do vídeo. Além disso, outros conteúdos importantes sobre Monday.com não param de chegar por aqui. Se você ainda não conhece esse sistema operacional de trabalho incrível, pode fazer um teste gratuito agora mesmo através do link na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima!